Olá, seres vivos. Há algum tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, eu trouxe 2 vídeos no canal retratando toda a história do jogo Papers, Please. Foi muito interessante para mim produzir esses vídeos, já que Papers, Please é um jogo que eu gosto muito, e de longe um dos melhores indie games que eu já conheci. E sabendo que tanto o conceito quanto a história desse jogo é muito interessante, com várias curiosidades e temas distintos, eu resolvi produzir um iceberg baseado no universo de Papers, Please. Existe muita coisa a ser explorada no universo desse jogo e nós vamos nos aprofundar nisso nesse vídeo. Antes eu preciso dizer que esse iceberg foi montado por mim mesmo e eu vou deixar o link dele no comentário fixado para você conferi-lo na íntegra. Já que apesar do vídeo ter ficado muito longo, eu não irei comentar sobre todos os temas, apenas os mais relevantes. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A história de Papers, Please é ambientada em uma localidade fictícia do leste europeu, contando com a existência de 7 países igualmente fictícios, sendo eles os países de Coléssia, Obristão, Impor, Antegria, Repúblia, Federação Unida e o infame país de Astótska, lugar onde a história do jogo se desenvolve. Pelo fato de ter uma narrativa centrada apenas nessa região, se torna incerto o que existe além das fronteiras apresentadas no jogo. Apesar de ser notável os muitos problemas internos em Astótska, a crise apresentada na verdade é uma realidade que se estende para todos os outros países, algo que pode ser observado em vários parâmetros durante a gameplay, como em questões diplomáticas e principalmente burocráticas. A Ezek, ou a Ordem da Estrela de Ezek, é uma organização misteriosa que surge na história como um inimigo do Estado, demonstrando seus ideais revolucionários que são conduzidos com o intuito de derrubar o governo de Astótska. Os membros do grupo se apresentam afirmando que a principal causa da Ordem é libertar Astótska dos líderes gananciosos e de sua corrupção. Contudo, não se sabe qual é sua real ideologia política, uma vez que não é discutida na história. Durante o jogo, o jogador é levado a questionar sua moral para decidir se coopera com esse grupo ou continua seguindo as ordens do Estado, sendo que o final do jogo vai depender justamente de sua escolha. Existem muitos mistérios em torno da existência da Ezek, dos quais eu irei discutir no decorrer do iceberg. O Inspetor é o personagem principal da história do jogo a quem o jogador assume o controle. Apesar de ser o protagonista, seu verdadeiro nome não é mencionado em nenhum momento da história, sendo que pouco ou quase nada se sabe sobre seu passado antes dos eventos de Papers, Please. Ele vive com sua família constituída de 5 membros, contando com ele, sendo sua esposa, filho, tio e sogra, ao qual ele é encarregado de sustentar com seu trabalho de inspetor no posto de controle da fronteira de Grestin em Astótska, após ter seu nome sorteado em uma loteria trabalhista. A partir disso, a vida do inspetor muda radicalmente após passar por dilemas éticos e questões políticas que questionam sua moral, o levando posteriormente a ter que decidir se colabora com o governo ou se junta a uma revolução iminente que almeja derrubar o regime de Astótska. E é a partir de sua escolha que o seu destino e de sua família serão definidos. Os documentos são a parte essencial para a passagem de um novo visitante na fronteira, sendo produto da preocupação constante do governo com a imigração que durante a história só tende a aumentar. Mesmo sendo notável a grande responsabilidade atribuída ao cargo de inspetor, gerenciando a fronteira mais disputada de seu país, ainda é mais do que claro que as medidas adotadas pelo governo do controle migratório acabam sendo bastante radicais. No começo não é necessário mais do que um mero passaporte para decidir se alguém entra ou não, mas conforme o tempo passa isso evolui para uma papelada absurda com cada vez mais burocracia. Esse elemento é justamente um reflexo do regime de Astótska, que enfrenta dificuldades internas em seu próprio governo e externas em conflitos diplomáticos. Infelizmente, o inspetor é a pessoa que mais pode perceber o reflexo dessa crise na prática.
simplesmente o personagem mais amado do jogo e de longe um dos mais icônicos dos indie games. Jorge Costava é um imigrante que no jogo ganha muita notoriedade principalmente por conta de sua persistência em passar pela fronteira a qualquer custo, mesmo com o inspetor o negando várias vezes. Muito por conta de seu comportamento bem-humorado e persistência contínua, ele se torna um personagem muito carismático na história, inclusive até ajudando o inspetor posteriormente em sua fuga para o Bristol, sendo o país de origem de Jorge. Contudo, essa personalidade amigável de Jorge também caminha junto de uma obscura vida de crime, já que, como é notável na história, Jorge não é tão inocente como parece afinal, demonstrando isso com seus contrabandos ilegais que volta e meia o colocam na lista de procurados. Sem dúvidas, esse é um dos personagens mais cativantes de todos os tempos. Lucas Pope é o nome do desenvolvedor de Papers, Please. Lucas nasceu na Virgínia, nos Estados Unidos, e começou sua profissão como desenvolvedor de jogos através da produção de mods para jogos distintos como Quake, tendo muito destaque nas artes de seus personagens. Lucas chegou a se juntar a uma equipe de modders para montar o seu próprio estúdio chamado Hatloop, onde foi desenvolvido um mod de conversão total para Quake chamado Malice. Mais tarde, Pope deixou a equipe e se mudou para Santa Mônica, onde conseguiu um emprego na Naughty Dog, sendo contratado durante a produção de Uncharted Drake's Fortune. Ele acabou se demitindo tempos depois, pois queria focar no trabalho que ele realmente gostava, que era a produção de jogos experimentais. Em 2010, ele se mudou para o Japão, em Saitama, perto de sua família, onde trabalhou em vários jogos experimentais, incluindo o jogo The Republic Times, um jogo que foi idealizado a partir de uma Game Jam e que pode-se dizer que foi, entre aspas, o primeiro Papers, Please, que inclusive é um jogo que eu vou falar um pouco mais à frente no vídeo. A ideia da criação de Papers, Please surgiu durante as muitas viagens que Lucas fazia durante o período de sua mudança para o Japão, onde, passando por diversas experiências em fronteiras pelos países, ele observou em como procedia a função dos inspetores e ficou fascinado com o trabalho de imigração e controle de passaportes, percebendo como a tensão envolta nesse tipo de trabalho poderia se tornar a base para o conceito de um jogo. Foi a partir dessa observação que ele iniciou o desenvolvimento de Papers, Please por volta de 2012, incluindo sua produção e lançamento do jogo cerca de um ano depois, em 2013. Durante o dia 4, o inspetor tem seu segundo encontro com Jorge, onde ele apresenta seu passaporte claramente verídico, que aponta para a nacionalidade de Cobrastão, um país inventado por ele que não existe, sendo uma falsificação de um passaporte de Obristão. Existem, aliás, algumas curiosidades interessantes que podem ser observadas nesse passaporte além de seu nome, como por exemplo o nome da cidade emissora, que se chama Bom Lugar, e uma data completamente desconexa de expiração, marcado para o dia 1º de outubro de 2013, o que é um absurdo, tendo em vista que o jogo se passa em 1982. Em um aspecto geral, o passaporte de Jorge é simplesmente uma piada pronta. Dari Ludon é um visitante de Arstotzka que visita o posto no dia 6, sendo afiliado ao bordel Tentação Violeta, que é divulgado várias vezes, e um personagem previamente acusado de tráfico humano através de uma das imigrantes por uma carta, a qual pode ser usada como prova para incriminá-lo e assim prendê-lo. Se o jogador fizer isso, sua quadrilha de tráfico humano será desmantelada, e seguido desse evento não terão mais divulgações do bordel Tentação Violeta de outros participantes, sugerindo que ela foi fechada. Uma curiosidade sobre esse personagem é que o nome Dari Ludon é uma referência à Game Jam chamada Ludon Dare, ao qual Lucas Pope participou com a criação de The Republic Times, o projeto que, como eu disse, antecedeu a criação de Papers, Please. Esse é o nome de uma adaptação oficial em curta-metragem de Papers, Please publicado no YouTube em 2018. O vídeo se baseia nos eventos principais da história do jogo, contando acontecimentos de um dia do inspetor na fronteira de Grastin, tendo duração de 11 minutos e direção do diretor russo Nikita Odinsky. Eu ainda acho que Papers, Please é um jogo com ótimo potencial para se tornar um filme, mas enquanto isso não acontece, esse curta é uma excelente alternativa, principalmente por ser muito bem produzido, dando a sensação de que de fato saiu de um filme. É um material que todo fã do jogo deve conhecer.
Durante a gameplay do jogo é possível observar várias tentativas de ataques terroristas contra a fronteira de Graston. Esses ataques são ocasionados pela insatisfação pública com relação à abertura da fronteira, conforme pode ser observado em vários diálogos com determinados imigrantes. Isso porque com a abertura da fronteira, a cidade de Graston acabou sendo dividida em duas, tendo o lado leste e o oeste, respectivamente pertencentes a Arstotzka e Kolechia. Os ataques ocorrem das formas mais variadas, como com granadas, atentados suicidas e até bombas. Mas apesar dos ataques serem direcionados como consequência do repúdio à abertura do posto de controle da fronteira de Graston, alguns ataques são orquestrados por ativistas colechianos inimigos de Arstotzka. Isso pode ser percebido em muitos ataques de homens-bombas que declaram a frase por Kolechia antes de algum ataque. Os tokens são um tipo de moeda que podem ser adquiridas como agradecimentos por imigrantes específicos, agindo como um tipo de conquista dentro do jogo. Existem 7 tokens no total, e cada um deles se refere à nacionalidade do imigrante que o concede ao jogador, sendo um token para cada país existente na história. Eles podem ser obtidos através de missões estipuladas por determinados imigrantes ou favores particulares, onde, como agradecimento, o imigrante em questão fornece o token para o inspetor. A Guerra dos 6 Anos é o nome do conflito travado entre Arstotzka e Kolechia pouco antes dos eventos presenciados em Papers, Please. Esse evento teve muita importância na história do jogo, e muitos dos acontecimentos posteriores em Arstotzka são um reflexo direto dessa guerra, principalmente as tensões diplomáticas com o país de Kolechia, o que pode ser observado com os muitos ataques terroristas que vemos originados por ativistas pró-colechianos, e também na própria abertura da fronteira de Graston, que só ocorreu em virtude da guerra recém-terminada. O modo infinito é um modo de jogo destravado após concluir a história principal de Papers, Please com final 20. Esse modo consiste em 3 tipos de jogo que são conduzidos com um fluxo infinito de participantes, sendo o modo cronometrado, onde o jogador deve avaliar o máximo de viajantes possíveis em 10 minutos, o modo perfeição, onde o jogo termina até que o jogador cometa um erro, e o modo resistência, onde você joga até ficar com saldo negativo. O modo infinito decorre separadamente, sendo que nele já não há mais qualquer relação com a história principal do jogo. That's Not My Neighbor é um jogo com uma gameplay bastante inspirada em Papers, Please, lançado em 11 de maio desse ano. Só que ele funciona de uma forma mais creepy, que traz uma originalidade maior e um conceito bem interessante. A gameplay consiste no jogador assumindo o papel de porteiro que trabalha no complexo de apartamentos infestado por criaturas conhecidas como doppelgangers, seres com capacidade de assumir a aparência de seus vizinhos. E o seu papel é identificar quais dos personagens são verdadeiros e quais são falsos, assim determinando quem vai entrar e quem não vai. Pra quem gosta de Papers, Please, esse jogo é um prato cheio que vale muito a pena ser jogado. A Verdade de Arstotzka é o nome do jornal nacional do país que aparece no início de cada dia apresentando fatos e notícias recentes. As edições informam várias manchetes sobre o tempo, política e esportes. Mas essas edições servem apenas para destacar uma notícia principal que de alguma forma está relacionada com a história do jogo. Get Big Town é o nome de uma academia que é eventualmente divulgada por um visitante no dia 28 através de um folheto que entrega ao inspetor. Pelo que é informado, a academia está localizada em Graston Leste e se autodenomina como a melhor academia. A parte mais engraçada certamente é a sua tradução para português, que foi genialmente traduzida para Academia Fique For Town. E eu dei uma sincera risada quando o vi da primeira vez. Não há qualquer influência com relação a isso na história do jogo. Também não existe algum aprofundamento com relação a essa academia depois disso. Arstotzka Arskickers é o nome de um time de futebol de Arstotzka que é mencionado através de um imigrante chamado Philip Hassi no dia 13. Assim como a academia Get Big Town, a existência do time é apenas um tema secundário e irrelevante, que serve apenas para preencher o universo do jogo. Não há muitas informações sobre o time em questão, mas através da flâmula é mostrado que ele foi campeão da primeira divisão em 1980, e que pelo relato do visitante, o treinador parece ser uma pessoa com temperamento um tanto raivoso ou violento. Possivelmente o nome Arskickers é um trocadilho com a palavra As e Kickers, e dessa forma poderia ser traduzido para chutadores de bundas.
Pois é. The Republic Times, como dito anteriormente, foi o projeto anterior a Papers, Please produzido por Lucas Pope. Assim como Papers, Please, a história de The Republic Times decorre em uma distopia com um conceito de gameplay bem semelhante. Mas ao invés de trabalhar como inspetor de fronteira, o jogador assume o papel de um editor-chefe de um jornal do país de República. E sim, no mesmo país de República que vemos em Papers, Please. As semelhanças entre os dois jogos são notáveis também na história, já que em The Republic Times o protagonista vive uma corrida contra o tempo trabalhando para um estado totalitário, tendo sua sobrevivência dependendo de seu desempenho como editor-chefe do jornal. À medida que a história segue, semelhante ao que acontece em Papers, Please, é revelada a existência de um grupo rebelde inimigo do Estado, que passam a instruir o editor-chefe a publicar matérias prejudiciais ao Estado que aumentem o apoio à rebelião, o que leva o jogador a um dilema onde precisa decidir um lado para colaborar. Mas pode-se dizer que os finais de The Republic Times são bem mais radicais do que vemos em Papers, Please, já que se o editor-chefe colaborar com o Estado, em 11 dias ele será informado de que seu cargo não é mais necessário e que sua família terá sido assassinada. E colaborando com os rebeldes, a rebelião terá sucesso, mas sua família também será assassinada. Além disso, o novo Estado rebelde com o tempo incumbirá a produção das mesmas propagandas que o governo produzia antes, tornando assim irônico e hipócrita os fundamentos antes defendidos pela rebelião. Ou seja, nesse sentido, Arstotzka acaba sendo um país até melhor de se viver quando comparado à República nesse jogo. Simon Waynes é o personagem que compartilha da história mais pesada do jogo. O inspetor fica sabendo da existência desse imigrante através de um visitante no dia 29, onde ele apresenta uma foto do que ele explica ser sua filha, uma garota que teve sua vida ceifada por um serial killer de crianças, que mais tarde o conhecemos pessoalmente, sendo ele Simon Waynes. O inspetor pode colaborar com o pai da garota para buscar vingança confiscando o passaporte de Simon Waynes, entregando para o homem que irá encontrá-lo e fazer justiça com as próprias mãos, tirando a vida do serial killer. Mas caso não queira colaborar, o pai da garota ficará indignado e dirá que ela era apenas uma garotinha. Existem poucas informações sobre a vida do inspetor além de sua família e trabalho. Contudo, em algumas ocasiões, como através de uma senhora no dia 19, é revelado que sua vila natal é em um lugar chamado Nirsk, lugar que não só o inspetor como Sérgio Volda também nasceu e foi criado. Esse lugar nunca é visitado ou até mesmo visto em algum momento do jogo, mas pelo pouco que se pode concluir, é que não é um lugar tão agradável de se viver, como pode ser observado em uma das conversas do inspetor com Sérgio. De acordo com o final 19, a história do jogo tem seu desfecho revelando o nascimento do que é chamado de Nova Arstotzka. Infelizmente não são revelados muitos detalhes com relação à procedência desse novo regime autocrático instaurado no país, mas sabendo que a ideologia da Exik consistia numa oposição ao governo de Arstotzka, buscando acabar com os líderes corruptos e gananciosos, é de se imaginar que as coisas provavelmente melhorariam no país. Contudo, talvez esse não seja exatamente o caso. Conforme visto em The Republic Times, caso o grupo rebelde derrube o governo, eles simplesmente acabam se tornando os novos vilões da história, caminhando para o mesmo caminho que o governo seguia antes. Em Arstotzka, a Exik parece ter uma ideologia que possivelmente caminha no mesmo sentido, já que muitos momentos da história sugerem que seus métodos não se diferem do governo final. Se isso realmente for verdade, então no fim das contas o poder autocrático de Arstotzka não teria acabado, apenas teria um novo nome. Em comemoração ao aniversário de 10 anos de Papers, Please, foi lançada uma versão remake do jogo intitulada LCD Please, uma versão minimalista do jogo e com uma gameplay simplificada, onde os critérios para aprovação dos passaportes são baseados apenas no rosto, nome, nacionalidade e status de procurado. Em um momento do jogo é revelado que além da família inicialmente apresentada, o inspetor também tem uma irmã, porém essa informação é trazida junto da notícia de sua prisão, que por consequência o leva a ter que cuidar da filha dela agora que não tem um responsável para isso. A principal questão nisso é que em nenhum momento é revelado ou sugerido o motivo dessa prisão.
Porém, levando em conta toda a crise interna de Arstótica, controlada por um governo opressor, não é estranho imaginar que tal incidente possa ter sido resultado de algo completamente fútil. Afinal, o próprio inspetor pode ir preso caso sua família morra de fome. Mas no final apenas resta dúvida sobre o que de fato teria levado à prisão da irmã do inspetor. Isso se refere à ideia de que o personagem Simon Wayans, o serial killer que foi mencionado antes, é uma referência ao personagem Michael Myers, da série de filmes Halloween. Não parece haver uma confirmação oficial quanto a isso, mas a aparência do personagem de fato compartilha de muita semelhança com a de Michael. Arstótica a todo momento se demonstra como um péssimo país para se viver pelos mais diversos motivos. Contudo, levando em consideração o que acontece nos outros países, existe a possibilidade de que eles sejam ainda piores do que Arstótica. Isso pode ser comprovado com o próprio The Republia Times, onde temos uma experiência interna do que acontece em Repúblia, e descobrimos que ela caminha em uma ditadura totalitária opressora que tende a manipular a sociedade. Ainda em Papers, Please, isso é um pensamento que ganha mais força com a ideia de que muitos imigrantes vêm de Repúblia para Arstótica. Não só isso, como muitos diplomatas também buscam asilo político lá, evidenciando uma perseguição política instaurada em vários dos países vizinhos. Vince Lestrade é prontamente o primeiro criminoso que o jogador encontra no jogo, antes mesmo do sistema de detenção ser implementado. Segundo o que é dito no jornal, ele é um atleta republiano acusado de tirar a vida de sua namorada em seu país de origem e fugido para Arstótica, onde se refugiaria da polícia republicana. A história do personagem compartilha de grandes semelhanças com Oscar Pistorius, um ex-atleta olímpico e paralímpico da vida real, condenado pelo assassinato de sua namorada River Steenkamp em 2013. Não se sabe se Vince Lestrade é de fato uma referência ao Oscar Pistorius, mas a semelhança entre as duas histórias é bem notável. Em The Republia Times, a ditadura totalitária de Repúblia é um ponto notável na história, mas ao que tudo indica, esse também parece ser o caso de Antegria, conforme sugerido em Papers, Please. Durante o dia 5, o inspetor se encontra com um antegriano que planeja imigrar para Arstótica junto de sua esposa, e ele comenta com o inspetor que, com isso, finalmente eles estão livres da tirania antegriana, o que sugere que o governo totalitário de Antegria seja tão ruim quanto o de Repúblia. O que mais uma vez ressalta a ideia de que os outros países são ainda piores do que Arstótica, já que apesar do que acontece aqui, ainda é melhor do que viver em Antegria. Basicamente, durante a existência da União Soviética, seu principal jornal em circulação no país era um jornal chamado Pravda, que se traduz para A Verdade. Possivelmente, o jornal A Verdade de Arstótica apresentado no jogo seja uma referência a esse jornal, que ficou principalmente conhecido por seus pronunciamentos durante o período da Guerra Fria. A administração de Arstótica é conduzida por meio de diversos ministérios, sendo eles o Ministério da Admissão, do Trabalho, da Informação, da Justiça, da Saúde, da Receita e do Comércio, cada um deles atuando no seu meio correspondente. Porém, além desses que conhecemos, houveram mais alguns ministérios mencionados pelo criador do jogo em um momento, mas nunca apareceram de fato no jogo. Esse foi o caso do Ministério da Propaganda, o Ministério da Recreação e Entretenimento e o Ministério dos Selos. Não existe qualquer informação para explicar como atuariam esses ministérios na história do jogo, apesar de alguns serem fáceis de imaginar. Uma coisa curiosa é que no anúncio de divulgação da versão de PS Vita de Papers, Please, existe uma piada do dev no fim do anúncio onde diz que a versão do jogo é aprovada pelo Ministério da Mídia, da Comunicação, da Admissão, da Segurança e da Informação. Contudo, esses de fato não existem, só são mencionados para ser uma piada mesmo. Existe uma boa quantidade de conteúdos que foram removidos durante o desenvolvimento de Papers, Please. O próprio tópico anterior dos ministérios excluído é um exemplo disso, mas o material removido abrange uma ampla gama de conteúdos. Por exemplo, em uma versão de desenvolvimento inicial, havia um sistema de impressão digital que se assemelhava a um minigame com uma interface de digitalização. Mais tarde isso acabou sendo removido porque não se encaixava com a tecnologia geral dos anos 80, sendo substituído pelo sistema de papel e tinta que temos hoje.
Atualmente, quando o inspetor comete algum erro, ele imediatamente recebe um demérito pela falha, levando à ideia de que o Ministério é onisciente de seus erros, uma vez que sabe quando o inspetor errou mesmo quando não tá vendo. Originalmente não seria assim. Havia um sistema de Overwatcher conduzido pelo Ministério da Admissão para monitorar o inspetor durante o seu trabalho. Esse sistema seria visível por uma luz indicadora no canto do carimbo, que indicaria quando o Overwatcher estava funcionando, e quando tivesse significava que os seus superiores estavam observando o seu trabalho, e apenas se ele errasse enquanto a luz estivesse ligada, ele receberia o demérito. Nesse caso, o inspetor teria que esperar a luz se apagar para evitar uma possível punição. Haveria até um embasamento nessa mecânica com a história do jogo, onde a Exik colocaria um de seus agentes na posição do Overwatcher para guiar o inspetor. Ainda referente ao Ministério da Admissão, havia outro sistema dedicado a monitorar o desempenho do inspetor. Ao chegar na cabine, no início de alguns dias, o inspetor encontraria algumas cartas oficiais do MDA que serviria como um relatório de suas ações e de suas consequências. Junto do sistema de Overwatcher, essa mecânica reforça bastante a ideia da rigidez do governo em cima do trabalho do inspetor. Também existia uma mecânica no mínimo curiosa, que permitia ao inspetor ter acesso ao confisco de passaportes previamente para confiscar fotos de pessoas nuas que eram revisadas para vendê-las posteriormente por um comprador, em troca de um pequeno lucro. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa mecânica só foi removida porque ela desvalorizava a importância dramática do confisco de passaportes no final do jogo. Além disso, também houveram algumas regras não utilizadas. Em um momento seria respectivamente proibida a entrada de imigrantes de Antegria, Coléstia, Obristão e Repúblia. Outra para deter todos os colechianos, para tirar a impressão digital de todos os colechianos. Estrangeiros devem ter 18 anos ou mais, mercadorias devem ter uma licença alfandegária, proibida a entrada de militares estrangeiros e visita máxima de 14 dias. Mas um dos conteúdos mais interessantes que foram removidos era um antigo minigame que existia após o jogador decidir a fuga do inspetor para Obristão, onde ele seria colocado no papel invertido, sendo um imigrante ao invés do inspetor, inclusive podendo ser recusado também, que com certeza seria algo bem interessante de se ver no jogo. Aliás, esse conceito acabou sendo usado em um minigame que foi publicado após o anúncio de preço da versão de lançamento do jogo, que pode ser jogado hoje em dia. E para fim de curiosidade, eu vou deixar o link desse minigame no fixado caso queira dar uma olhada. Ainda existem muitos outros materiais descartados da versão final, mas para não se prender muito nisso, eu irei falar apenas destes. Existem algumas diferenças, ou melhor, discrepâncias notáveis entre o enredo de Papers, Please e The Republia Times, que podem sugerir que eles têm histórias ambientadas em universos alternativos. Um exemplo disso é que em The Republia Times, o país de Repúblia possui uma grande frota marinha e eventualmente é atingido por desastres naturais ao longo de sua costa, o que é incoerente com a ideia de que em Papers, Please Repúblia não é um país litorâneo, se localizando ao lado oeste de Arstotzka, muito longe de qualquer corpo d'água. Essa é uma teoria que explica que, apesar de ser um fugitivo procurado por um crime cometido em seu país de origem, Vince Lestrade na verdade nunca teria matado sua namorada, sendo que isso seria apenas uma falsa acusação feita pelo governo. A explicação para isso é que, conforme visto em The Republia Times, o governo republicano é constituído por um regime totalitário que persegue qualquer opositor e possível ameaça ao seu governo, motivo que levou muitos artistas e atletas a fugirem do país para Antegria. Nesse contexto, faz sentido Vince Lestrade estar sendo falsamente acusado de um crime que nunca cometeu apenas para ser apagado pelo governo. Isso explicaria também por que, quando o encontramos, ele diz que armaram para ele e que ele não matou sua namorada. Basicamente, Democria é o novo nome atribuído ao estado de Repúblia em The Republia Times após o grupo rebelde derrubar o governo. Como é fácil de perceber, tanto Repúblia quanto Democria são nomes que referenciam os nomes dos principais partidos americanos. Como dito antes, apesar da luta dos rebeldes para derrubar o governo em busca de mudanças, ao fim de tudo eles acabam seguindo o mesmo caminho do governo, se tornando igualmente opressores. Esse é um caso até bem curioso. Anita Sarkeesian é uma blogueira feminista canadense, autora de um videoblog chamado Feminist Frequency. Ela ficou consideravelmente conhecida na internet devido às suas opiniões, principalmente em debate ao papel feminino nos videogames. Acontece que em um dado momento do desenvolvimento de Papers, Please, o nome de Anita esteve vinculado a uma das imigrantes da história, e até aí, tudo bem. Acontece que essa imigrante era uma das participantes do clube Pink Vice, ou Tentação Violeta, que vocês já devem saber que tipo de atividade é atribuída para quem trabalha lá.
Isso acabou gerando uma certa polêmica, o que levou o nome da blogueira a ser posteriormente removido dos arquivos do jogo. Em um momento do jogo, surge na fronteira uma personagem que é uma delatora de Antegra, que veio a Arstotzka em busca de asilo político após expor espionagem doméstica em seu país de origem. A história dessa delatora é contada por meio de manchetes do jornal A Verdade de Arstotzka, onde é mencionado que ela primeiramente buscou asilo em Repúblia e na Federação Unida antes de vir a Arstotzka, mas foi rejeitada ambas as vezes. O destino dessa personagem é basicamente um mistério, já que se ela for recusada em Arstotzka, a manchete no dia seguinte dirá que o paradeiro dela é desconhecido, e ainda se ela for aceita, ela desaparece do mesmo jeito logo no dia seguinte. Nunca é explicado o real paradeiro da delatora depois desses eventos. Não existe aprofundamento sobre isso em Papers, Please, mas em The Republia Times é mencionado que nos eventos anteriores à história do jogo, Repúblia havia acabado de sair de uma guerra contra Antegria, de forma parecida com o que aconteceu com Arstotzka e Kolesha no início de Papers, Please. Como The Republia Times é um jogo muito curto, esse tema não é discutido na história, então não fica claro as consequências disso no governo de Repúblia. A EZIC é um grupo com princípios bem claros: restaurar o governo de Arstotzka. Mas apesar de ser claro sua motivação, os meios utilizados para o avanço de seus planos muitas vezes acabam sendo, no mínimo, questionáveis. Por esse motivo, a teoria de que a EZIC possa ser na verdade uma organização terrorista é uma teoria bem sensata, talvez dependendo apenas do ponto de vista de quem a enxerga. Obviamente, aos olhos do governo, eles são de fato um grupo terrorista, já que seus ataques são direcionados exatamente ao Estado. Mas do ponto de vista ético, será que os fins justificam os meios e seja possível encarar as ações da EZIC como algo motivado por um bem maior? No final, provavelmente isso depende de como irá proceder a história de Arstotzka sob as mãos dessa organização. Acho que desde que as ações da EZIC não afetem diretamente civis ou pessoas comuns, seja incorreto classificar a organização como um grupo terrorista afinal, já que o inimigo verdadeiro deles é unicamente o Estado. Essa é uma teoria apoiada por alguns fatores que podem ser observados na narrativa do jogo. Tanto Arstotzka quanto Kolesha foram amplamente afetados por sua recente guerra, mas alguns diálogos parecem sugerir que o governo de Kolesha vive um declínio ainda mais acentuado do que é visto em Arstotzka. Por exemplo, como pode ser visto em um diálogo do inspetor com Sérgio Volda, onde ele diz que apesar de parecer que Arstotzka está ruim, em Kolesha as condições são 10 vezes piores. Outro momento também sugere isso, quando o imigrante chega na fronteira para fazer uma cirurgia em Arstotzka que é ilegal em Kolesha, o que é até um tanto estranho na verdade, mas de certa forma também colabora para apontar que Kolesha é um país em decadência. Durante a maior parte do jogo, George demonstra ser um personagem inocente e de certo modo até bobo. Só que mais tarde, sabendo que ele está envolvido em esquemas de contrabando, essa imagem sobre ele rapidamente desaparece. Contudo, pode ser levantada uma teoria ainda maior sobre isso. Vemos algumas vezes que George é estampado como um dos criminosos procurados em Arstotzka no boletim oficial, e ele até pode acabar sendo preso por decisão do inspetor. Mas mesmo assim, ele sempre volta, independente de ter sido condenado ou não. Isso leva à ideia de que talvez George seja um contrabandista com muitos contatos, inclusive na polícia. Ele até tem um contato de fornecedor de passaportes falsos, e nem se preocupa em dar o seu próprio passaporte para ajudar o inspetor. Inclusive no final do jogo fornecendo uma grande quantia em dinheiro para o jogador afirmando que fez uma grande conquista, o que nada garante que não possa ter sido por meio de algum trabalho ilícito afinal. Arthur Stanley Brown foi um homem acusado de violação e homicídio de duas crianças chamadas Susan e Judith McKay, em 1970. Basicamente, levando em conta a história de Arthur, possivelmente ele possa ter sido a referência para o personagem Simon Wayans, já que ambos têm histórias bem parecidas. Mas isso é apenas teoria. Scout é um país que se especulou que existiu em um momento da história do jogo, mas foi posteriormente descartado. A história desse caso é até que bem interessante, mas na verdade ele nunca esteve de fato no jogo, sendo que a origem de seu nome se teve a partir de uma review do jogo feita em um site, referente a uma versão que nunca veio ao público. Eu até já cheguei a fazer um vídeo sobre esse caso há algum tempo atrás, caso tenha interesse em assistir.
Essa é uma teoria levantada a partir de um dos últimos acontecimentos na história do jogo. Em um momento, o MDA concede ao inspetor o poder de confiscar os passaportes, mas impõe a tarefa de confiscar exclusivamente os passaportes dos cidadãos do distrito de Alta. Não fica claro o motivo disso, mas a ideia de que a Zeke possa estar sediada lá é uma explicação bem plausível para essa decisão. De qualquer modo, mais tarde o confisco é expandido para todos os cidadãos de Arstotzka, o que meio que acaba fazendo essa teoria perder o sentido. A princípio, essa teoria parece bem infundada, mas olhando para alguns fatos, ela realmente faz algum sentido. Amy Vonel é um investigador especial do governo que trabalha para o Ministério da Informação, e durante o jogo todo ele demonstra ser o inimigo definitivo da Zeke, que a todo momento busca informações sobre a organização. Só que existem incoerências desse personagem quanto a isso. No dia 12, quando encontramos Vonel pela primeira vez, o jogador tem a oportunidade de entregar a cifra da Zeke para o investigador e assim colaborar com a investigação. Mas a parte bizarra é que fazendo isso, você simplesmente é preso sob o argumento de associar-se com grupos suspeitos. Mas você está literalmente ajudando na investigação. Isso leva à teoria de que ele possa ser na verdade um agente infiltrado da Zeke, e o motivo dele prender o inspetor não é porque ele esteve associado com o grupo em questão, mas sim porque ele percebeu que o inspetor não é confiável para a missão da Zeke, uma vez que revelou informações que podem ser prejudiciais para o grupo. Inclusive, ele nem mesmo menciona o nome da Zeke, apenas diz, entre aspas, grupos suspeitos. Talvez para manter ainda mais o sigilo. Dessa forma, prendê-lo seria a forma mais eficiente de evitar que o inspetor prejudique a Zeke, uma vez que ele saberia demais. Certamente seria muito útil para o grupo ter um agente assumindo uma posição tão grande no governo. Mas essa é só uma teoria, até porque no final 20, colaborando com o governo ao invés da Zeke, o investigador irá parabenizar o inspetor, e não prendê-lo como deveria ser o caso talvez. De qualquer forma, é uma teoria bem interessante. Em The Republic Times, bem como em Papers, Please, a existência de um grupo rebelde autocrático inimigo do governo é um tema igualmente pautado nas histórias. E da mesma forma, em ambos os casos, seus objetivos consistem em derrubar o governo, instaurando um novo regime nos respectivos países. Dada a semelhança de ambos os grupos, a ideia do grupo rebelde de The Republic Times ser o mesmo presente em Arstotzka é uma teoria que realmente faz sentido. Também não há um contra-argumento sobre isso, já que em The Republic Times o grupo rebelde não tem nome, o que também colabora para sustentar essa teoria. Só que, mais uma vez, é só uma teoria. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Sinceramente, esse vídeo deu muito mais trabalho do que eu pensei que daria. Ele ficou muito maior do que eu imaginava, só que o motivo disso é principalmente porque Papers, Please é um jogo que eu gosto bastante. Então eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre tudo o que eu acho interessante sobre o jogo. Caso eu tenha interesse, eu recomendo que veja meu vídeo sobre a história do jogo que eu fiz há algum tempo atrás. Ele é um vídeo antigo, então tem uma edição e linguagem diferente do que eu faço hoje, mas acho que ainda é um vídeo que vale a pena assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.